Amados, a manifestação do reino de Deus se dá de que forma? Quando nós abrimos a nossa boca, né? Como que Jesus libertou esse homem? Falando, né? Ele deu uma ordem para os demônios e eles saíram, e nunca mais voltaram. Aquele homem foi livre. Então a manifestação do reino de Deus se dá quando abrimos a nossa boca e declaramos a palavra de Deus. Aí então algo se manifesta no reino espiritual, querido. Olha só, nós temos aprendido que há poder naquilo que nós falamos, né? Há poder naquilo que nós declaramos, não é? Amados, quero deixar um pensamento da palavra aqui, um texto bem conhecido da palavra da Bíblia, um texto bem conhecido da amada igreja, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas 8, 26 diz assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Vamos ter mais uma palavra de oração, amados. Pai Celestial, obrigado. Pai amado, obrigado por esse texto, por essa revelação dessa palavra. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco. Pai, usa a minha vida como canal de bênção na vida dos teus filhos. Aquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que o Senhor gerou uma fé no meu coração através dessa palavra. Eu me coloco na dependência do Senhor. Pai, de mim mesmo não tenho nada. Eu dependo do Senhor, do teu Espírito Santo, para que essa palavra encontre guarida no coração de cada vida que está aqui. Nós damos uma ordem também agora a todo o mal, tudo aquilo que poderia se opor contra nossas vidas, contra essa palavra, contra esse momento aqui, toda distração, nós damos uma ordem que bata em retirada agora, e seja lançado onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte, em nome de Jesus, amém. Amados, um texto bem conhecido da amada igreja, quero deixar aqui como tema que Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amados, aqui esse texto diz aqui que Jesus, ele estava navegando ali com os discípulos, e eles navegaram, eles desembarcaram numa terra dos Gadarenos, né? Que essa terra ali, esse local, ele estava de frente da Galileia. Era um local ali que os discípulos e Jesus ali desembarcaram. E diz o texto que quando Jesus desceu para a terra, saiu ao encontro dele um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, né? Então, mas nós entendemos aqui pela palavra de Deus que esse local aqui, né, eu creio que muitas pessoas ali já conheciam aquele local. Eu creio que era um lugar que dificilmente alguém acessava, dificilmente alguém desembarcava naquele lugar, né? Esse texto fala então que existia um homem naquele lugar ali, que estava numa situação terrível, né? Ele estava preso pelo inimigo. Esse homem, diz a palavra que ele agia como um animal, né? A Bíblia não relata o motivo
que esse homem se encontrava nessa situação, mas era um homem extremamente endemoniado, perigoso, né? Então eu entendo assim que, e ali as pessoas procuravam evitar aquele local, né? Procuravam evitar ali, descer de barco ali, naquele local. E eu creio que as pessoas, quando souberam que Jesus desembarcou ali com os seus discípulos, pensavam: eles estão loucos, eles estão doidos. Esse lugar, eu creio que era um lugar proibido, né? Era um lugar assim, que tinha todo mundo tinha medo, tinha uma fama aquele lugar. Olha, ninguém chegava perto naquele lugar, porque ali tinha um homem possesso de espírito demoníaco, né? A Bíblia não relata o motivo que esse homem se encontrava assim, né? Porque, amados, tudo existe um motivo, né? Se esse homem estava nessa situação extremamente endemoniado, certamente algo aconteceu no passado dele, uma maldição hereditária, quem sabe. Provérbios 26:2 diz assim o texto, que como ao pássaro vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Então não existe maldição sem causa, né? Então, se estava operando uma maldição na vida desse homem, eu creio que existia algo errado na raiz dessa família. Quem sabe alguém buscou nas trevas, quem sabe os antepassados dele, né? Ou quem sabe até ele mesmo em algum momento buscou e abriu acesso, deu acesso àqueles demônios, né? Amados, nós sabemos que toda maldição tem uma razão, uma causa, né? Algo que aconteceu numa família, numa sociedade, né? Que deu legalidade para aquela maldição acontecer. Isso pode ser uma enfermidade, uma situação ali, onde toda a família ali morre com um tipo de doença, ou morre acidentado, né? Tem uma morte prematura, né? Então, mas o inimigo cria situações, né? Ele cria situações para amarrar, para prender uma pessoa que não conhece Jesus, né? Que não conhece o seu direito como filho de Deus. E esse era o fato que acontecia com esse rapaz, né? Acontecia com esse moço ali. Ele estava ali, não conhecia a palavra, não conhecia o direito que ele tinha, e agora ali Jesus desembarca naquele lugar. Então, amados, esse homem, ele teve um encontro com Jesus, que mudou a vida dele para todo sempre, né? Porque eu creio assim que, amados, eu creio que, eu não sei de que forma, né? Mas o diabo, ele sabe aquilo que Deus tem reservado para cada vida. O diabo sabe quando uma pessoa vai ser usada poderosamente nas mãos de Deus, né? Nós aprendemos aqui sobre chaves, né? Então eu entendo assim que Deus coloca chaves específicas na mão de umas pessoas, né? Então a chave para a libertação daquela família está em fulano de tal, né? Está naquele membro da família ali que às vezes ninguém nem dá bola para ele, né? E está naquela pessoa. A chave para a libertação ali de uma cidade, de um povoado, né? Então eu entendo aqui que esse homem aqui, a chave para a libertação daquele local ali chamado Gadara, né? Ou Gedara, algumas versões dizem, né? Fala Gedareno, né? Que essa chave estava nas mãos ali desse homem, né? Porque Deus queria alcançar aquelas vidas, aquelas almas. Eu creio que aquele local ali é um local ali que existia muita tristeza, existia muita morte, existia muita decepção, existia uma opressão naquele local ali, né? E o diabo ainda coloca ali um homem endemoniado ali para evitar que as pessoas cheguem ali, né? E agora Jesus chega, né? E esse homem é liberto totalmente, foi liberto por completo, né? E diz o texto que toda aquela localidade ali conheceu a palavra de Deus, porque Jesus voltou ali, novamente naquele local ali, e Deus fez uma grande obra. Então eu entendo assim, querido, que o inimigo sabe quem são as pessoas-chave, né? Que Deus colocou pessoas específicas, que Deus coloca em lugares específicos, né? Por isso eu digo, mas não é um mero acaso que você mora na rua que você mora, no bairro que você mora, né? Não é um mero acaso que você mora na cidade que você
que você mora. Não é um mero acaso que você trabalha em tal empresa. Deus colocou você ali como chave, né, para libertar as pessoas, para tocar sobre vidas. Amados, eu não quero demorar aqui, eu quero deixar 3 pensamentos aqui, referente a essa passagem aqui. Primeiro pensamento: Jesus, o Filho de Deus. Então diz o texto que Jesus e os discípulos navegaram até a terra dos Gadarenos, né? E quando desceu na terra, saiu ao encontro um homem, desde muito tempo estava possesso de demônios. Diz o texto que esse homem andava nu, né? Ele nem roupa ele não usava, tão endemoniado que ele era, né? E diz aqui que muitas vezes tentaram prender ele com cadeias, e ele arrebentava tudo, fugia, né? E ele vivia ali no meio dos sepulcros, né? No meio ali do cemitério, clamando no meio daqueles ali, no meio dos demônios ali, né? E diz o texto que quando ele viu a Jesus, ele prostrou-se diante dele. Então, amados, eu creio que era um lugar que as pessoas evitavam, né? Era um lugar ali que as pessoas não frequentavam esse lugar por causa desse homem endemoniado, né? Causava um terror naquele lugar, assustavam as pessoas, né? Então era um lugar proibido, né? Amados, o texto diz que quando eles desceram, né, esse homem foi até Jesus. Eu entendo aqui, amados, olha só, um homem extremamente endemoniado. Você acha que os demônios foram até Jesus? Não, esse homem foi até Jesus, né? E quando o homem foi até Jesus, porque, amado, porque existe um anseio do homem por Deus, né? Por mais que o homem esteja perdido, né, ele seja uma pessoa que não conhece nada, dentro dele existe um vazio, né, que ele busca preencher de uma forma ou de outra, né, mas existe um anseio dentro dele por Deus, por Jesus, né? Então esse homem, ele foi até Jesus, mas imediatamente, né, o Satanás, ele pensa que ele não pode perder, né? E quando esse homem foi até Jesus, imediatamente aquela legião de demônios se manifestaram, né? Me falaram na boca dele, e exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, né? Então aqueles demônios falaram na boca de Jesus, porque então os demônios, eles têm um terror, né? Eles têm um temor de Deus, e eles se prostraram ali naquele momento, né? E eles sabem que um dia, né, Satanás vão ser lançados, né, no abismo. Eles têm um medo desse abismo terrível, né? Então eles ali: que temos nós contigo? Olha, não chegou a hora ainda, Jesus, né? Até os demônios sabem, né, que a hora deles já era, né? Eles pediram ali: peço que não me atormentes, né? O pastor já ministrou aqui uma vez aqui, né? O demônio, quando ele sai de uma pessoa, ali tem outro demônio do lado já, né? E esse demônio, ele apanha muito se ele sair, né? Então é desse jeito que funciona nas trevas, né? Então os demônios se curvaram diante de Jesus encarnado, né? Os demônios, eles não adoram, mas eles reconhecem. Eles reconheceram ali o senhorio de Cristo. Mas eu entendo por esse texto aqui que os demônios, eles sabem quem nós somos, querido, né? Eles sabem quem que você é. Eles sabem que você é filho, que você é herdeiro, que você é rei, sacerdote, um filho amado do Pai. Eles sabem tudo o que acontece, né? Eles sabem que nós somos, né? Por isso o diabo, ele tenta oprimir uma pessoa, né? Então o inimigo sabia que a chave ali para a libertação daquele lugar estava nesse homem. Então ali, e jogou uma legião de demônios ali, eu não me lembro, vou lembrar bem aqui, mas eu creio que, né, fala sobre centúria, né? Centúria, eu creio que no mínimo 100 demônios tinha nesse homem ali, que é comparado a uma legião ali de soldados, né? Então esse homem estava possesso ali, né? Então, amados, o diabo tenta oprimir uma pessoa porque ele sabe que Deus tem um propósito em cada vida. Amado, cada pessoa que se rende a Jesus, que se disponibiliza a Jesus, que se disponibiliza para a obra de Deus, né? Deus tem um propósito nas nossas vidas, na vida de cada um de nós.
Porque Deus nos fez filhos, herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Como eu falei ali, você não nasceu por acaso nessa cidade. Deus plantou você aqui nesse lugar. Deus colocou você aqui nessa igreja, né, para você dar frutos, para você manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar. Então, amados, como eu disse ali, você não mora, você não estuda, você não trabalha naquele local ali por um mero acaso. Deus te colocou ali com propósito, né? Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, eu declaro sobre a tua vida, você foi chamado segundo o propósito de Deus, né? Então eu digo algo para você: todas as coisas cooperam para o teu bem, né? Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, vai cooperar para o teu bem. Pastor, mas eu não estou vendo nada de bom. É uma situação assim, não se preocupe, querido, né? Deus reverte a situação, né? Deus transforma situações por causa de você, né? Então, amados, todas as coisas contribuem para o nosso bem, né? Então Deus colocou você naquele local. Puxa vida, será que eu não podia estar em outro lugar? Será que eu não podia estar em outra cidade? Não, amado, você está no lugar certo. Deus te colocou naquele lugar certo. Aí, pastor, tem uma oposição, acontece isso, acontece aquilo. Mais uma confirmação que você está no lugar certo, né? Quanto mais o inimigo tenta se opor contra você, é porque você está fazendo a coisa certa, né? Segundo pensamento, que é a manifestação do reino de Deus. Amados, então Jesus, ele tinha ordenado aquele espírito imundo que saísse daquele homem, né? Porque há muito tempo esses demônios arrebatavam esse homem, judiavam dele, né? E diz aqui o texto que eles guardavam ele preso com grilhões e cadeias. Ele quebrava tudo, despedaçava tudo, porque uma pessoa possessa de demônios, que não tem o que segure, né? É só o nome de Jesus mesmo, você dando uma ordem, né, para paralisar, porque que cria uma força terrível, né? E Jesus perguntou ali: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado neles muitos demônios, né? E você conhece ali a passagem, né? Os demônios pediram, rogaram, e Jesus deu a ordem. Aqueles demônios saíram, foram numa manada de porcos, e esses porcos precipitaram-se num despenhadeiro abaixo, né? Amados, o reino de Deus, ele se manifesta através das nossas vidas, né? Deus nos deu as chaves para abrir, para fechar. Deus nos deu a autoridade para ligar e desligar, né? Mateus 18, 18, é um texto para você ver o poder que está sobre a tua vida. Olha só: em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, né? E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Olha o poder que está sobre a tua vida, querido, né? Aquilo que você ligar aqui na terra, ou seja, você pode ligar a salvação de alguém, como Jesus fez com esse endemoniado. Ninguém podia deter esse homem, querido. Quando ficaram sabendo, né, estou parafraseando aqui, né, imaginação santificada, né? Mas eu creio assim que quando esses homens ficaram sabendo: olha, Jesus foi com os discípulos lá na terra do endemoniado, eles estão tudo louco, né? Ninguém pode com esse homem terrível. E quando eles ficaram sabendo aquilo que aconteceu, querido, né, que aquele homem foi liberto, eles não entenderam, né? Porque a manifestação do reino de Deus se dá de que forma? Quando nós abrimos a nossa boca, né? Como que Jesus libertou esse homem? Falando, né? Ele deu uma ordem para os demônios e eles saíram, e nunca mais voltaram. Aquele homem foi livre. Então a manifestação do reino de Deus se dá quando abrimos a nossa boca e declaramos a palavra de Deus. Aí então algo se manifesta no reino espiritual, querido. Olha só, nós temos aprendido que há poder naquilo que nós falamos, né? Há poder naquilo que nós declaramos, não é? Por isso nós temos que vigiar naquilo que nós falamos, porque a nossa palavra, amado, você que tem Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em você, você tem, a tua palavra tem um peso espiritual tremendo, né?
E dependendo daquilo que falamos, causa um rombo no reino espiritual, né? Amados, então nós precisamos ter responsabilidade naquilo que nós falamos, né? Porque eu já tive experiências com essas coisas, querido, né? Você falar as coisas sem pensar muitas vezes, né? Aquilo traz uma destruição, aquilo causa um mal. Você fica pensando depois, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? Aí hoje eu entendo, é porque você abriu a tua boca, né? Quando você fala, há poder na tua palavra. Mas eu falei na hora do nervosismo. Amados, tudo que falamos reflete no mundo espiritual, né? Amados, quando Jesus deu a ordem ali, o mundo espiritual ali deu um rebuliço, né? Aqueles demônios na mesma hora saíram daquele homem, né? E como Deus permitiu, eu não sei porquê, isso é um mistério na palavra de Deus, né? Deus permitiu que esses demônios fossem nos porcos, e diz que esses porcos ficaram endemoniados e se precipitaram num espinhadeiro abaixo, né? Amados, então eu e você, querido, amados, o inimigo ele tenta lançar situações para a pessoa murmurar, né? Ele quer fazer para a pessoa xingar, né? Para a pessoa falar alguma coisa ali, né? E isso causa destruição na vida de pessoas, né? Por falta de conhecimento, né? Então nós precisamos vigiar naquilo que nós falamos. Há poder na nossa palavra, querido, né? Você é rei, você é sacerdote, né? A mesma palavra que diz assim, haja luz, e houve luz, está em você. Sabia disso? A mesma palavra que diz, sai dele e nunca mais volta. Jesus deu a ordem para esse demônio sair. Essa mesma unção está na minha e na sua vida. Há poder na nossa palavra, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, querido. Terceiro pensamento aqui, querido, o testemunho de vida. Então diz aqui o texto, aquelas pessoas que guardavam ou tentavam guardar aquele sujeito, né? Tentavam guardar, eles tentavam prender ele, né? E ele escapava, ele fugia, esse endemoniado, né? E quando eles viram aquilo que eles aconteceram, vendo o que aconteceu, eles fugiram e foram anunciar lá na cidade e nos campos, e saíram ver o que tinha acontecido, e eles vieram até Jesus. Olha só, causou um rebuliço naquela cidade, né? Amados, quando o poder de Deus se manifesta através de um crente, acontece um rebuliço, né? Quando você abre a tua palavra, declara uma palavra, acontece um milagre, as pessoas vêm ver, puxa, mas como é que pode, né? A pessoa estava doente ali, estava moribundo, o cara veio e fez uma oração, ele levantou, né? Isso causou ali um tumulto, né? E diz ali, e eles vieram ter com Jesus, e quando vieram até Jesus, encontraram o homem, né? De quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, bem tranquilo, de boa, conversando com Jesus, assentado aos pés de Jesus. E eles tremeram e temeram, e os que tinham visto isso contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E olha só, querido, olha só como é mais fácil a pessoa se compadecer da desgraça dos outros, né? Do que se alegrar com a vitória das pessoas. Olha só como o diabo é sujo, né? Aí eles se alegraram, ficaram cheios de temor, né? E alguns daquelas multidão ali, eles chegaram para Jesus e pediram para ele se retirar deles, né? Sabe por quê, querido? Porque as pessoas não entendem as coisas espirituais, né? Não entendem. Quando você fala de religião, pode falar de qualquer tipo de religião, não ofende ninguém, não mexe com ninguém. Mas quando você fala de Jesus e salvação, querido, né, o diabo fica endemoniado, né? Eu percebo isso, querido. Pessoas que às vezes você convida, né, para vir na igreja. O irmão, vem aqui, vamos ter 12 horas de louvor. Não, estou lá, irmão, vou chegar lá, estamos juntos, né?
Ah, eu vou lá receber uma oração na igreja. Ah, vem no culto também, irmão. Nem aparece, né? Sabe o que acontece? Que a pessoa parece que acostuma no sofrimento, né? E eu já percebi isso quando você toca num assunto, quando você fala de Jesus e salvação, né? Parece que o diabo é um sofisma, né, na mente das pessoas. Amados, só Jesus pode mudar isso. Só Deus. Havia um sofisma na mente daquelas pessoas, que eles se preocuparam mais com os porcos, que dava renda para eles, né? Grandes empresários da área suína, do que uma vida. Ele falou para Jesus, em outras palavras, falou para Jesus: caia fora aqui, né? E Jesus, quando ele não é bem-vindo no lugar, ele vai mesmo. Ele falou, entrou no barco, né? E olha só que a diferença, querido. Olha só, né? E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ficou apaixonado, né? Ele se apaixonou por Jesus, né? Ele livre, liberto, né? Vida inteira, os demônios acabando com ele, e agora ele ali, né? E Jesus despediu ele dizendo: torna para tua casa, vá lá e testemunhe do que Deus fez por você. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus, né? Uma minoria, né? Mas com Deus é a maioria, né? E o cara se tornou um evangelista. Imagine quantas almas, quantas vidas esse rapaz não ganhou para Jesus, né? E os caras preocupados com porcos, né? Se percebe? Se percebe como o inimigo muda o foco das coisas, né? Muda. Se aquilo afetar a pessoa, não, né? Não, porque eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Ele não sabe o que aguarda lá do outro lado, né? Eu conheço, tem um amigo meu que era amigo de faculdade, né? Um dia ele pediu uma Bíblia para mim. Eu perguntei: por que você quer uma Bíblia? O cara era virado, né? Aí eu sabia que eu era crente, né? Na época, meio desviado, mas eu era crente já naquela época, né? De faculdade. Aí: você tem uma Bíblia para me dar? Eu falei: tenho. Aí dei uma Bíblia para ele. Aí ele começou a ler aquela Bíblia, ele se converteu de um jeito, né? E ele chegou um dia para mim e falou assim: olha, a Bíblia diz assim no capítulo tal, sabia de cor, nunca tinha lido uma Bíblia, né? E ele se converteu, né? E ele foi pregar o evangelho uma vez para o pai dele, né? O pai dele disse para ele assim, falou assim: olha, eu aprendi assim, a minha família aprendeu assim. Olha só o que o diabo coloca na boca da pessoa, né? Se eles foram para o inferno, então eu também vou, porque eu aprendi assim. Você percebe como o diabo cega o entendimento das pessoas. E esse rapaz, filho dele, se tornou um grande evangelista, um homem de Deus. Amados, só Jesus pode mudar uma situação. Só Jesus pode mudar o sofisma na mente de um homem. Eu entendo assim que esse homem, né, como esses outros estavam numa situação de conforto, criando porcos, ganhando dinheiro, então Jesus foi lá, estragou para eles, né? Causou prejuízo para eles. Mas eu creio que muita gente naquele lugar foi liberta, né? Muita gente. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E esse homem se tornou um levita, né? Se tornou um pregador da palavra. Amados, então só Jesus pode mudar uma situação terrível, transformar o caos numa vida plena. Amados, eu lembrei de um testemunho quando eu estava aqui preparando essa palavra. Deus me trouxe um testemunho assim muito claro. Eu nem lembrava mais do que tinha acontecido. Alguns anos atrás, ali o Guilherme, meu filho, hoje está com 19 anos ali, já está trabalhando aí na igreja aí, né? Então, uma benção. Ele era novinho, então ele estudava num colégio aqui da cidade. E esse colégio ali, eu sempre ia buscar ele na escola. A hora que eu chegava lá, eu sentia que tinha uma coisa errada ali naquela escola, qualquer coisa errada. Mas eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida, né? E que acontecia algumas coisas estranhas naquela escola, uma coisa, né? Então, e eu comecei a pensar assim: olha, deve ter alguma fonte de legalidade, alguma coisa aí, né?
Eu tive um sonho naquela época, eu não sei se foi sonho ou foi visão, né? Deus me deu sei lá, eu não consigo discernir isso, mas eu sei que foi algo muito espiritual. Deus me mostrou, né, em sonho aquela escola, uma escola muito bonita, vários andares, prédio lindo, né? Na época estava recém-construído, e Deus me deu uma visão que dentro daquela escola, bem no meio do pátio, no meio, era um local central, né? Tinha uma serpente muito grande, igual essas serpentes que as pessoas fazem esses desfiles, né? Sai aquelas serpentes assim para lá e para cá, meio no Japão, não sei onde que tem esse tipo de desfile. E aquela serpente, ela ficava muito à vontade lá no meio, ela se enrolava assim, ela era enorme. E de repente ela saía do meio, ela saía pela porta da escola, ia no meio da rua, dava uma passeada, mas muito tranquila a serpentona, né? Dava uma volta lá na rua, e ela voltava e se colocava no meio. Eu falei, meu Deus, o que significa isso? Até comentei com a Andréia, falei, não, deve ser, gente, um pesadelo aí qualquer, né? Aí começou uma situação nessa escola, muita coisa ruim acontecendo. Eu lembro que eu comentei com o pastor Isaur. Aí o pastor falou, olha, já precisa fazer um ato profético, né? Deus deu uma revelação para você ir no sonho. Nós precisamos, né? Você precisa orar lá, né? Se tiver uma oportunidade, precisa orar lá e mandar embora. É uma maldição, né? Assim como esse homem, ele tinha uma maldição na vida dele, tem vários demônios nele, né? E estava ali aquela situação. E eu não liguei, né? Deixei, ouvi o pastor, não, pastor, eu vou, vamos, depois nós conversamos. Deixei alguns dias. Aí começou umas situações aí, com o Guilherme na escola, né? Meu filho. Aí, como diz, quando dói na gente, né? Aí você, ó, qualquer coisa errada não está certa aí, né? Vamos ver o que está acontecendo. Aí eu comecei a orar a Deus. Conversei com o pastor novamente. Ele falou assim, olha, Deus vai dar uma direção aí. Eu cheguei na escola para buscar o Guilherme. A diretora me encontrou no corredor. Ela veio bem triste, bem desanimada, bem nervosa. Falou assim, Jackson, eu sei que você é pastor, né? Conheço teu pastor lá, pastor Isaur. Vocês não podem vir aqui na escola fazer uma oração por nós aqui. Eu falei, oh, glória a Deus, né? Aí eu falei para mim mesmo, ô cabeção, né? Por que não se toca? É Deus falando, né? Eu preciso ser sensível ao Espírito Santo, né? Eu fico questionando às vezes, não é Deus, querido. Você acha que não é Deus que está falando com você? É Deus sim, Deus fala com você sim. E aí, eu falei com ela, vou falar com o pastor, então a gente marcou ali um horário, e coisa ruim aconteceu. Naqueles dias um menino ficou endemoniado dentro do banheiro. Não tinha que tirar esse menino. Eu fui lá para orar, né? Não tinha muita experiência, não deixaram eu orar. Daqui a pouco chegou umas pessoas, arrancaram o menino lá de dentro do banheiro e enfiaram dentro de um carro. Depois eu fiquei sabendo que era tudo das trevas, invocava as trevas. Aí nós fomos lá, irmão, marcamos um dia lá para orar. O pastor falou assim, olha, vamos, leva o chofar lá. Enquanto eu oro lá com as professoras, você toca o chofar lá. Aí fomos lá e fizemos um ato profético. Para resumir, né? O pastor orou, nós oramos lá. Eu peguei o chofar, subi por cima de todas aquelas salas ali. Aquilo fazia eco, irmão. Irmãos, voou demônio para tudo quanto é janela, né? Aquela cobra ali, acho que saiu voando, né? Criou asa, cobra. Mas incrível o que Deus fez naquele lugar. Uma limpeza espiritual. E aí eu cheguei em casa e fiquei pensando, puxa, mas o que aconteceu? Olha só, querido, como é que eu fui lembrar de tudo isso, né? O Espírito Santo me deu um novo sonho. Eu contei para o pastor a revelação. Por que estava acontecendo isso? Eu conheço essa escola desde que eu era criança, né? Que a minha mãe era professora ali, tinha uma diretora, né? Que era muito amiga dela. Essa diretora morava ali na escola, dentro da escola. E eu sempre ia lá desde pequeno, né? E um dia quase fui agredido nessa escola. Olha só como é que a gente vai lembrando, né? Eu tinha aí, acho que uns 10 anos, por aí mais ou menos, né? Eu estava andando pela escola, daqui a pouco 2 moleques me encontraram comigo, bateram de frente comigo e falaram assim, você não é bem-vindo aqui.
sai daqui, vai, caia fora daqui. E me deram uns empurrão ali, eu não falei nada, não contei nada para ninguém, né? Uma mariquinha, contar para a mãe, não sei o quê, né? Não quis, né? Devia ter contado, né? Aí, só que depois eu andei por tudo aquilo ali, não vi aqueles meninos mais, não vi mais eles. E anos depois aconteceu essa situação, né, do Guilherme ele estudar lá na escola. Mas para resumir, querido, o testemunho é grande, né, não quero cansar vocês. Para resumir, Deus fez uma obra naquele lugar muito grande. E Deus deu uma nova visão para mim, né, que uma pessoa que era diretora ali, o esposo dela fazia obras de bruxaria no centro, para nunca eles saírem daquele lugar. Né. Ali alguns anos que essa mulher faleceu, mas a obra de bruxaria ficou ali, né? E aquela serpente ficava manifestando ali. Eu sei que essa serpente foi para o quinto dos infernos, né? E essa escola tinha muito problema com diminuindo aluno, professor doente. O pastor orou por algumas professoras, tudo doente, depressão, tristeza. E depois daquela oração, é a escola que mais é difícil conseguir uma vaga lá, né? Tantos alunos, tantas turmas, né? E essa professora era evangélica. Ela falou: Jacques, o que Deus fez através da vida de vocês, glória a Deus pela tua vida, pela vida do teu pastor. A tua igreja é uma bênção, conheço vocês lá, né? Diz que ia congregar com nós aqui, nunca apareceu, mas tudo bem, né? Amém, queridos? Quero deixar esse testemunho para você aqui, né? Quero finalizar com esse testemunho. Aí, o que Jesus faz, querido, né? Salmo 30, 11, para você que tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Outra versão que fala mais claramente diz assim: mudaste o meu pranto em dança, tirando a minha veste de lamento e me vestiste de alegria. Amados, Deus tirou a veste de tristeza de você e colocou alegria sobre a tua vida, né? Para que o meu ser cante louvores a ti. O teu ser, querido, ele canta louvores a Deus, porque você é livre. Ó Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Irmão, depois que aconteceu essas situações comigo, eu fiquei mais crente, irmão. Fiquei mais crente. Falei: meu Deus, que maravilha, olha só o que aconteceu. Deus nos deu autoridade e poder, querido, né? Lucas 9:1 diz assim: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Enviou-lhes a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Somos eu e você, querido. Deus enviou você, né? Eu nunca podia imaginar, querido, que Deus podia me enviar lá numa escola. E foi através da minha vida. E eu declaro sobre a tua vida que através de você, querido, vidas vão ser libertas, né? Porque a autoridade está sobre a tua vida. Amados, tome posse da autoridade. Você aprendeu aqui que você tem que declarar em voz alta. Declare a palavra de Deus em voz alta. Você precisa ouvir aquilo que você fala. Declare a palavra de Deus. Ouça a tua própria voz, né? Ouça a tua própria voz. Ouça aquilo que você fala. Use autoridade, poder e fé. Há poder naquilo que você declara, querido. Deus muda quadros, Deus muda situações, né? Olha só, querido, quantos locais, quantas escolas não estão nessa situação, né? E Deus nos colocou para libertar vidas. Amém, querido? Quero chamar o grupo de louvor aqui, por gentileza. Eu gostaria de orar com vocês aqui. Aleluia. Amados, e diz ali, para finalizar, ele diz que E esse rapaz que foi liberto, ele diz que ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.